Sim. Tá. Então, olha só, essa parte de análise dimensional, qual é a importância dela? Não só quem é engenheiro, mas o pessoal da matemática, né? A gente até às vezes brinca. A diferença da matemática para a física é a questão da unidade, né? Que tem em física, né? Então, assim, esse conceito de análise dimensional é importante exatamente porque você tem que aprender a trabalhar com as diversas unidades que você tem. Por exemplo, lá na mecânica, tem pressão, que é uma coisa, uma grandeza que muito. Você pode ter a pressão em PSI, você pode ter a pressão em Newton por metro quadrado, você pode ter a pressão em subunidades, e você tem que aprender a passar essas escalas de unidade de uma coisa para outra. Agora, uma coisa que eu comentei nos vídeos, eu não sei se ficou claro, é que todas as unidades, elas são derivadas das unidades bases. Unidades bases são essas. É a unidade que a gente chama de unidades base. A unidade do comprimento, que tem que ser dada em que metro, a unidade do tempo, que tem que ser dada em segundo, e a unidade massa, que tem que ser em quilo, tá certo? Então, todas as unidades têm que ser escritas em função dessas três unidades bases. Por exemplo, frequência do movimento. A frequência do movimento ela é Hertz. O que é Hertz, na verdade? Hertz é a mesma coisa sobre segundos, tá certo? Ou poderia ser segundo a menos 1, poderia ser uma coisa assim, ó, segundo elevado a menos 1, tá certo? Então, a ideia é primeiro saber trabalhar com essas unidades, e uma segunda coisa que é importante, como eu comentei, é que agora em Física 1 a gente já não vai ter mais equações prontinhas para substituir tudo e fazer as contas, diferente do que vocês viram no médio. Quem já viu a aula dessa semana, verificou que na parte de movimento, uma coisa que a gente vai fazer muito é as nossas equações do movimento. Por isso que a gente usa cálculo integral, diferencial, né? Que a gente vai começar a desenvolver as equações de movimento. E aí, quando você está lá desenvolvendo as equações, uma estratégia boa para verificar se é desenvolvido ou não é usando conceitos de análise dimensional, por exemplo. Então, esse tópico ele tem uma relevância grande nesse curso, ok? Alguém tem dúvida sobre o tópico? Quer perguntar? Posso prosseguir, gente? Tá bom, então vamos lá. Vamos fazer essa questão 2 aí. Olha o que ele fala. Durante a apresentação de um projeto de um sistema acústico, um aluno esqueceu a expressão da intensidade de uma onda sonora, porém usando a sua intuição com que a intensidade média é uma função da amplitude do movimento do ar, da frequência F, da densidade do ar e do som, chegando à expressão. A expressão é aquela ali. Considere as grandezas fundamentais, massa, comprimento e tempo. Assinale a opção correta que representa os respectivos valores de x, y e z. Então vamos lá fazer esse problema? Então a primeira coisa que a gente precisa descrever é a unidade de cada grandeza do que tem ali. Então você tem ali uma equação que ela está escrita assim, intensidade é igual, né? Igual a amplitude elevado a x vezes quem? F, né? Elevado a y vezes ρ. O ρ está aqui. Né? Ρ elevado a z, né? Z, na verdade, vezes c. Isso aqui. Vou botar aqui 18 só para facilitar. Bom, então vamos lá. O que a gente tem que fazer? Pegar essa equação e cada elemento dessa equação a gente vai verificar a unidade dele e vai substituir na equação as unidades. É isso que vai fazer. Então, no caso da intensidade, qual é a unidade da intensidade?
Bom, não é uma coisa muito usual, mas se você pesquisar um pouco aí na internet, você vai ver que a unidade da intensidade seria potência, né? O que é intensidade? É watt por metro quadrado, tá bom? Watt por metro quadrado. Watt é a unidade de potência, né? Aquela potência elétrica, certo? Bom, mas aí a gente tem que escrever essa unidade pensando nas unidades bases, tá? Então, por exemplo, o que é watt? Watt. Watt, a unidade de watt, ela vai ser a mesma coisa que watt seria trabalho, né? Sobre tempo. Potência sobre tempo. Seria potência sobre tempo. Então, a gente tem que a unidade disso aqui é joule por segundo. Aí você está perguntando assim, pô, Renato, mas eu tenho as unidades todas de cabeça? Bom, eu vou saber, mas assim, você pode fazer uma pesquisa na internet e, por exemplo, assim, pô, intensidade, qual a unidade da intensidade? Digita na internet, vocês iriam ver que era potência, seria watt sobre metro quadrado. Unidade do watt, o que é? Joule por segundo. Então, assim, você vai pesquisando na internet. A ideia, no final, é ter com que essa unidade ela seja escrita somente das unidades. Vou já te fazer entender isso que eu estou falando melhor. Então, por exemplo, o watt. O watt é joule por segundo. Isso aqui está em termos das unidades base? Não. Então, por que não está? Eu sei que joule é a mesma coisa que newton. Joule é a unidade de trabalho, né, gente? Joule é a unidade de trabalho. Então, joule é a mesma coisa que newton vezes metro dividido por segundo. E newton, a gente até fez um lá mostrando, a tela travou, mas a gente fez um exercício lá mostrando que a unidade newton, né, a unidade newton, isso aqui, ó, o newton, ele é a mesma coisa que quilograma, né, quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Seria isso aqui, tá certo? Então, se a gente opera tudo isso aqui, tá? A gente vai ficar aqui, vai dar quilograma no final, quilograma vezes metro quadrado, e aqui embaixo vai ficar segundo, aqui é metro quadrado, né? Metro quadrado, segundo cúbico, tá bom? Eu vou acabar aqui, vou abrir espaço para dúvidas se tiverem, mas qualquer coisa já vai guardando aí. Então, quando a gente está falando de watt, o que é o watt? O watt é a mesma coisa que aqui, ó. Então, o watt é quilograma vezes quadrado dividido por segundo ao cúbico, né? Bom, por que eu tenho que fazer isso? Porque eu preciso escrever tudo em termos das unidades o quê? Bases. Quem são as unidades bases? Comprimento, tempo e massa. Então, agora eu sei que watt está escrito em termos das unidades de base. O que eu faço agora? No lugar de watt nessa equação aqui, agora coloca o watt escrito em termos das unidades básicas. Então, vai ficar aqui, ó, tá? Então, vai ficar aqui, né? Sobre metro por quadrado. Então, o que seria intensidade? Intensidade, em termos das unidades básicas, seria quilograma, aí o metro quadrado, vou cortar com metro quadrado, né? Vezes segundo a menos 3. Então, quando a gente está em termos da intensidade, né? Da intensidade, seria o watt por metro quadrado. Só que aí a gente vai ter que, quando você abre lá as contas, você vai achar que em termos de unidades base, a unidade da intensidade é quilograma vezes segundo a menos 3. Vocês conseguiram entender essa ideia, gente? Comentem aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Bom, você pode estar achando que não tem número aí, né? É questão literal, mas é assim mesmo. A gente vai trabalhar somente na equação, ao invés de você substituir número, você vai substituir
só as unidades, ok? E, gente, Acho que tá todo mundo entendendo, professor. Pode tá. prosseguir. Então, beleza, porque como eu não vejo a expressão de vocês, aí fica mais difícil de eu saber se vocês estão acompanhando. Mas se vocês não responderem, vocês estão entendendo, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a unidade da amplitude. Bom, amplitude é a unidade de comprimento de onda, né? Como é que você sabe isso? Quem fez aqui uma física, ensino médio aqui, uma física razoável, aparece essa grandeza lá, amplitude, né? Então a gente sabe que a amplitude, a unidade é metro. Tá aí, ó. Bem facinho essa aí, né? Tem muito que ficar discutindo. Bom, essa aqui eu já até falei, a unidade da frequência está ali em cima. A unidade da frequência seria Hertz, né? O que é Hertz? Esse é Hertz. Então, o que é Hertz? Hertz é a mesma coisa que 1 dividido por segundo, tá? 1 dividido por segundo. Então, no final, a frequência fica sendo segundo a menos 1, tá aí, ó. Segundo a menos 1. E aí tem a unidade da densidade, né? Densidade, que é o Rho, tá aí também. Tá? Unidade da densidade é quilograma por metro cúbico, tá certo? Então, a gente poderia escrever assim, ó, o Rho fica sendo quilograma, tá? Vezes metro a menos 3, tá certo? Sendo isso aí, tá bom? E o C? O C, ele fala que é a velocidade do som, né? Unidade da velocidade, qual é a unidade da velocidade? Vai valer, bom, vai valer metros por segundo, então fica sendo metros vezes segundo a menos 1. Bom, então agora, o que a gente tem? Todas as unidades ditas em função das unidades bases. Todas as grandezas escritas em função das unidades bases. Tá certo? Então agora a gente vai pegar e substituir tudo aqui na equação, porque o que ele quer saber é quem são esses expoentes aí. Tá certo? Então vamos lá. Vamos lá fazendo isso aqui agora. Vou pegar agora essa equação e em cada termozinho da equação aqui a gente vai substituir as unidades básicas. Tá? Então, no lugar aqui do quilograma, da intensidade, vai entrar isso aqui, ó. Então vamos lá substituir aqui. Eu vou fazer embaixo. Pode saber o que eu estou fazendo aqui. Então aqui vai entrar isso. No lugar do A vai entrar metro. Vai ser literalmente substituir a unidade. No lugar do F vai entrar segunda menos 1. Tá certo? Você tem que tomar cuidado na hora de multiplicar isso aí. Na hora de colocar isso aí, né? Porque agora você tem um expoente ali. Pode gerar algum problema. A unidade disso aqui, quilograma menos 3. Quilograma vezes metro vezes menos 3. E o C está aqui, ó, metros por segundo. Então perceba assim que é substituir as unidades, né? E aí vai cair numa equação exponencial isso aqui. Vamos agora melhorar isso aqui, tá certo? Então, quando tu fizer isso aqui, tá, segunda menos 1 vezes y, tá certo? Oi? Termo aqui. Oi? Y. E vai dar... Vou copiar isso aqui. Mas isso aqui vai dar agora, né? Multiplicando aí, fazendo a potenciação. Aqui vai ficar sendo vezes Z. Z. E aí Z. Então, por enquanto, tá? O que a gente vai fazer agora? Regra de equação exponencial.
as bases que são iguais, a gente vai somar os expoentes, tá certo? E vamos manter. Então, aqui, ó, esse M aqui, eu vou somar com o expoente desse M e com o expoente desse M. Então, no final vai ficar mais Z, tá bom? Mais Z, mais 1. Legal? E mais 1. E aqui eu vou ficar, esse S é menos 1, S a menos 1. E agora o quilograma está solitário ali, né? O quilograma está solitário. Então, vai ficar isso aqui, meu filho. Ó, agora a gente tem uma equação Professor, exponencial. Pode falar. eu fiquei com uma dúvida quando o senhor colocou o m elevado a x mais z. É mais z ou ele é menos 3z? É menos 3z. Obrigado aí pela observação. Então, menos 3z. Valeu, obrigado aí pela observação, tá? Falou. Aí, menos 3z, menos y, menos 1. Agora tá certo. Então, aí a gente agora pode resolver isso aí. Então, o que, que a gente fica aqui? O Z vai ficar sendo igual a 1. Aí você faz uma comparação direta. Esse está para esse, né? Em cima desse termo. É 1, literalmente, né? Então, está aqui em cima, né? Só colocar aqui. É 1. O que, que a gente tem aí também? Vamos lá. Você já tem a resposta, né? A gente tem lá que menos 1y menos 1 vai ser igual a menos 3. Então, isso aqui, o teu y vai dar 2, se tu fizer essas contas aí. Tá? E aí tu tem também lá o x menos 3z mais 1 igual 1. É igual a 0, né? Na verdade, igual a 0, porque não tem a massa aqui. Não aparece a expressão da massa. O que, que seria isso aqui, na verdade, não ter a massa aqui? Significa que seria uma, né? M elevado a 0. Aquele macetinho de equações, né? Quando não tem um termo, tu coloca o valor elevado a 0. Então, que todo número elevado a 0 dá 1, né? Então, esse termo aqui vai bater com isso aqui, ó. Tá certo? Bom, substituindo o Z lá, vai ficar o X sendo igual a 2. Então tá aí a resposta. É a resposta do que a gente estava procurando. Tá certo? Então, o teu Z vale 1, o Y vale 2 e o X vai valer 2. Então, assim, percebam bem que a dificuldade inicial, talvez, seja escrever essas unidades aí, né? Por exemplo, tu pega a intensidade, escrever a unidade da intensidade em termos de uma coisa que da unidades bases, né? Talvez a dificuldade inicial é essa. E o aí é uma questão mesmo de equação exponencial que tu vai recair. Tá certo? Bom, alguma dúvida ou posso partir para outra questão que eu estava pensando em resolver? Tem gente aqui querendo entrar, né? Então, só um pouquinho aqui. Professor, tem aluno tentando entrar, beleza. Professor, por que o M, X não está todo multiplicando o Y? Não entendi. Umas perguntas aqui no comentário. Professor, por que o M? Pode falar, Patrick, fica mais fácil de eu entender. Às vezes escrevendo é mais difícil mesmo. Tá, entendi. Bom, vou tentar aqui. Professor, por que não MX não está... Pô, mas escreve um pouquinho melhor para entender, que tá meio difícil. MS, M vezes S, entendi, Patrick.
Não, porque olha só, que esse x aqui, esse x, ele está multiplicando a amplitude, tá vendo, Patrick? O x está elevando a amplitude, tá? Qual é a unidade da amplitude? A unidade da amplitude é essa aqui, ó. Esqueci de destacar. A da amplitude é m. Então, esse x só tem que multiplicar o m, ele só tem que estar elevando o m, não o s é menos 1. O s é menos 1 é a unidade da frequência, ele tem que elevar a unidade da frequência. Então, assim, cada expoente aqui, ele vai estar elevando a unidade do termo. No caso aqui, o x tem que elevar a unidade da amplitude, que é a unidade de metro, né? Ficou claro agora? Beleza? Tá. Show de bola, então. Bom, vamos ver uma questão de movimento, então? Vamos ver uma questão de movimento. Vou pegar a questão aqui 4. Eu acho que ela é interessante para a gente fazer e trabalhar lá. Então, vamos lá. Certo? Vamos lá. Aí já está relacionado à matéria já que eu passei a semana. Então, vem a gente continuando dúvida dela na terça-feira. Valeu, pessoal? Uma partícula inicialmente em repouso na origem movimenta-se durante 10 segundos em linha com aceleração constante segundo a lei, onde t é o tempo e b é igual a 0,5 metros por segundo. Trace o gráfico da velocidade v e da posição x da partícula em função do tempo. Qual é a expressão analítica de v? Então, olha só, aí você tem um problema que é um problema que foge já daquelas equações, como eu estava dizendo, né? A gente agora vai entrar no universo que a gente vai criar as equações. Tá bom? Diferente lá no ensino médio que eu tinha a equação do mu, do move, do não sei o quê, a gente agora não tem mais essas equações. A gente vai fazer nossas equações. Tá claro isso, pessoal? Sim. Tá. Ele fala que ele tem uma equação que vai dar a aceleração. Que equação é essa? A equação é essa aí, ó. A igual a vezes t. E aí esse b, ele tem isso ali, ó, 0,5 vezes t. Agora, antes de proceder, vamos ver a aplicação da análise dimensional nessa equação? A pergunta seria, ele que a unidade desse b vale metros por segundo ao cubo. Será que a unidade aí está correta? Né? Como é que eu vou fazer essa verificação? Veja bem que isso aqui, esse A, é aceleração, não é aceleração? Vocês lembram qual é a unidade? Vocês lembram qual é a unidade da aceleração? Metros por segundo ao quadrado? Exatamente. Qual é a unidade aqui do tempo? Segundos. Segundos. Então, se a gente passa esse segundo para o outro lado dividindo, eu vou ficar que aqui vai ser metros por segundo. Olha que bacana. Você consegue verificar que a unidade desse B, né, é a unidade de metro sobre segundo ao cubo. Então, veja que ele está aplicando o conceito de análise dimensional. Isso seria, como eu disse, isso seria extremamente útil se ao invés do problema te dar a equação, ele pede para você construir a equação, seria interessante no você fazer essa análise dimensional para ver se está correto ou não, ok? Então vamos lá. O que ele quer? O que ele quer agora? Ele quer o seguinte: ele quer que você trace os gráficos da velocidade e da posição x da partícula em função do tempo, tá? Bom, o que a gente vai fazer na verdade agora aqui? A gente vai fazer o seguinte: a gente aprendeu, né? A gente aprendeu lá, a gente já está aprendendo. O que é a aceleração? A aceleração, pelo que vocês entenderam, ela é igual à variação da velocidade, né? Sobre a variação do quê? Do
tempo, tempo. tá? Isso aqui é até interessante a gente verificar que o conceito de cálculo diferencial ele foi criado por Newton. Não sei se vocês viram isso lá na aula de cálculo, mas o conceito de cálculo diferencial, um dos professores foi o Newton, né, e o Leibniz. O Newton ele criou o conceito do cálculo diferencial exatamente para esse tipo de problema. Não sei se o professor lá comentou isso com vocês. Porque é o seguinte, lá no ensino médio, a gente está acostumado a fazer aceleração em velocidade constante, porque a gente trabalha com intervalos de tempo muito grandes, entendeu? Agora, veja bem, se a gente colocar aqui que vamos trabalhar com isso aqui para um intervalo de tempo pequeno, tá? A gente vai trabalhar isso aqui com um intervalo de tempo pequeno, ou seja, o que significaria um intervalo de tempo pequeno? Imagina que a gente vai fazer o limite desse ΔT, tá certo? Tendendo para zero. Porque esse ΔT é a diferença de tempo entre dois pontos. Imagina que ao invés da gente fazer isso 2 segundos, a gente para intervalos de tempo muito pequeno, sei lá, 0,0 segundo. Então a gente fica, quando faz isso aqui, que a nossa aceleração ela fica sendo o quê? A derivada, né? A derivada da velocidade sobre a derivada do tempo. É isso que a gente fica tendo, tá certo? E aí você pode extrapolar isso com o conceito de posição, né? E você ficar, se a gente usa a mesma ideia, a gente vai ficar que a velocidade, tá? É a derivada do x em função do tempo. Isso aí vai permitir você resolver todos os possíveis de problema. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. O Lucas disse que vocês ainda estão aprendendo integral, eu entendi. Mas pelo menos a integral simples, x dx, vocês já sabem fazer, né? Já conseguem fazer, né? Então, beleza, gente. Bom, vamos lá, então. Professor, o aluno falou aqui que se perdeu na parte do limite. Tá. Poderia explicar? Aqui, né? Tá. Então, olha só, a ideia aqui, eu coloquei esse limite. Se alguém vê alguma coisa no fórum, fale, por favor, porque eu não estou vendo, tá? Eu tenho que voltar lá. Só lembrando que esse conceito de limite, tá? A gente agora não vai fazer mais, não vai mais aplicar a equação da aceleração para intervalos de tempo grande. A gente vai aplicar essa equação se o nosso ΔT ele está próximo de zero, tá bom? E aí, quando a gente aplica isso, você olha lá no que vocês aprenderem em cálculo 1, o que é a derivada, na verdade? A derivada de uma função. Ela seria a função tangente, né? É interessante ver esses conceitos na cabeça. Ela seria aquela tangente à tua função, né? Naquele ponto. Sim, professor. Pelo menos falando pelo meu grupo aqui todo. Legal, legal. Seria a reta tangente naquele ponto. Então, para você fazer isso, você pega aquela e você estabelece que o limite daquele ponto ali vai tender para zero. Seria uma coisa dessa, né? E aí você sai com o conceito de derivada. Ou seja, o que eu fiz aqui, na verdade, foi colocar esse limite somente para a gente sair com o conceito de derivada e verificar que a ação seria a derivada da velocidade sobre o tempo. Se a gente faz a mesma análise para a posição, a gente vai verificar que a velocidade seria a derivada da posição, né, dividido pelo tempo. Então vamos lá voltar ao problema. Não sei se ficou claro agora aí. Vamos lá voltar ao problema. A gente não vai conseguir ter tempo para resolver. Mas é o seguinte. Ele quer que a gente trace os gráficos da velocidade e da posição. Então vamos fazer. Vamos começar pela velocidade. Eu tenho que, então, a gente tem que a dv/dt seria isso aqui, tá? dv/dt seria isso. Aliás, aqui melhor.
Então, eu vou ficar aqui, usando esse conceito, tá? dv igual a dt, tá certo? dv igual a dt, vou ficar isso aqui. Veja bem agora, né, que a minha aceleração é dada pelaquela equação lá em cima, tá? Seria isso aqui. Então, agora a gente vai integrar isso aqui, ó. Eu vou integrar isso aqui. Vamos fazer uma integral aqui agora, tá? Fazer uma integral aqui, ó. Colocar já os limites, né? Fazer uma integral aqui e aqui. Tá? Quem vai ser esses limites de integração, no caso, para velocidade? Bom, ele fala que essa está inicialmente em repouso. Se ela está inicialmente em repouso, ela parte com velocidade inicial zero. Então, o meu movimento inicial vai ser zero, tá? E a velocidade inicial vai ser zero, e aí ele vai até V. Quem é que vai ser o meu limite de integração inicial? Vai ser o instante zero e vai até o tempo. Bom, quando eu perguntei se vocês têm já sabem as integrais, mas, né? O que seria integral simples? Seria vocês integrar, vou colocar aqui, ó, dar um exemplo aqui para ajudar vocês, mas seria isso aqui, ó. Imagina que você tem que integrar x, né? X elevado a n, vamos supor. Como é que fica a integral disso aqui, x elevado a n? Bom, a grosso modo, a integração ela é o inverso da derivação. Então, você teria que pensar a função que a d ela vai dar x elevado a n. Então, isso aqui fica uma coisa que x sobre n mais 1, né? Ficaria isso aqui, tá bom? Seria isso aqui, tá certo? Então, isso aqui é integral simples, é o que a gente vai aplicar na maior parte dos problemas, é esse tipo de integral. A gente vai até depois ver algumas integrações exponenciais, mas as integrais mais complexas que a gente vai fazer são polinomiais, são integrais simples, tá? Então, a gente vai aplicar esse conceito aí. Então, se a gente aplica aqui, ó, aqui é como se tivesse o quê? V elevado a zero, né? Como se tivesse V elevado a zero. Tá certo? E aqui, deixa eu escrever isso aqui embaixo, vai ajudar para ficar mais claro para vocês. Tá bom? Mas isso aqui é V elevado a zero. V elevado a zero. Tá bom? Isso aqui seria V elevado a zero, porque não tem. Esse zero aqui para frente, quando é constante, a gente pode jogar para fora da integral, tá, gente? Ó, a gente agora vai integrar isso aqui, tá? A gente vai integrar isso aqui. Vamos integrar de onde até onde? Só que me ver aqui, tá? Não tem. Tá. Vamos lá. Então, vamos integrar isso aqui. Seria a mesma coisa aqui. Elevado a 1. Tá bom? V elevado a 1, ó. Vou fazer a integral devagar para vocês estão ainda aprendendo, né? Então, vai ser V elevado a 1 sobre 1, né? Certo? E aqui seria, né? Essa parte aqui seria 0,5 T elevado a 2, né? Sobre 2. Seria isso aí. Tá certo? Então, a gente vai fazer esse tipo de integral sim. Nas próximas listas, eu vou tentar não colocar a questão que envolve integral enquanto vocês estão aí nessa curva de aprendizado, ok? Bom, o que a gente tem que fazer agora seria substituir os limites de integração, né? Então, a gente substitui aqui V, seria V menos zero, né? No lugar do V, coloca V, coloca zero e faz a diferença. Aqui é a mesma coisa, coloca V e coloca zero e faz a diferença. Aqui no nosso caso, como os limites iniciais são zero, não vai importar. Então, no final, a gente pode dizer que vamos ficar com isso aqui, ó.
Nosso V vai ser isso aqui, ó. Então, essa aqui é a nossa equação, tá? Para a velocidade. Nossa equação para a velocidade é isso aqui. Tá certo? Bom, de mesma forma, a gente pode fazer para a posição. Basta a gente pegar esse conceito aqui, certo? Vamos pegar esse conceito aqui. E aí a gente agora extrapola da seguinte forma, ó. X igual a V dt. Beleza? No lugar do V agora, eu vou fazer a mesma técnica de substituição, ó. Vou até copiar isso aqui só para facilitar a minha vida. Mas agora eu vou fazer o quê? Dx, né? Aqui vai ser x. Agora, no lugar do V aqui, ó, eu estou fazendo essa substituição. No lugar do V, eu estou agora aqui. No lugar do V, eu vou colocar aquela equação ali, ó. Tá certo? dt. Tá bom? dt. Então tá aí, ó. A gente agora vai fazer essa integral agora aí, da mesma forma que a gente procedeu com a anterior. Tá bom? Eu só aqui para fazer bem devagar com vocês nesse início aí, ó. Bom, aqui vai ficar 1 sobre 4. Tá bom? Aí então, aqui, mesmo procedimento, aqui é como se tivesse x elevado a zero aqui na frente. Conseguem ter essa malandragem? Então, assim, tem que ter essas malandragens, né? Ver que ali na frente tem x elevado a zero, né? Isso aí vai ajudando vocês aí na construção do problema, tá bom? Então, assim, resolvendo isso aí, vai dar a mesma coisa. Resolve agora aí, fica sendo x, vou apagar isso tudo aqui, fica sendo x igual, vai dar t elevado a t ao cubo elevado a 12, tá bom? T ao cubo elevado a 12, tá certo? Então tá aqui, ó. Você tem a equação que vai te dar a velocidade e você tem a equação que dá a posição. O que ele pede agora aqui? Ele pede para você construir os gráficos da velocidade da posição, né? A partir das funções agora, você pode construir esses gráficos aí no caderno, né? No caso ali da velocidade vai ser uma parábola, e aqui no caso da posição vai ser uma função de terceiro grau, ok? Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Tá. Bom, acho que não tem dúvida por enquanto. Eu vou parar por aqui, tá? E vou enviar para vocês aí o da aula. Aí na semana que vem a gente faz isso aí, faz o atendimento na terça-feira, falar com o horário na terça-feira. A princípio não pretendo fazer atendimento síncrono, mas se vocês tiverem dúvida eu vou estar disponível aí para responder. Aí na quinta-feira da semana que vem eu libero o conteúdo de movimento em 2 dimensões, ok? Tá bom, professor, muito obrigada. Tá, alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, gente? Por enquanto é tranquilo, professor. Então, beleza, gente. Ó, boa Páscoa para vocês aí, bom semana, tá? E a gente se vê aí na próxima. Vou parar a gravação aqui e vou fechar aqui a chamada, tá bom? Abraço aí, pessoal. Valeu, professor. Boa noite.